Agora eu vou conversar com o Flávio Alves e o Fran Paulo. Nós vamos conversar sobre um documentário que os meninos estão produzindo, que fala sobre um tema que é muito caro aqui à nossa região. Essa história dos campos de concentração, sobretudo aqui no município de Senador Pompeu, cujo o território lá dos sítios, dos casarões históricos, está passando por esse processo de tombamento, para que a gente nunca mais esqueça e não repita o horror que foi aquele campo de concentração. Há também registros de um possível campo de concentração aqui na nossa cidade de Quixeramobim e em outras cidades do Ceará. E esse documentário trata um pouco sobre esse tema e a transversalidade dele aqui no estado do Ceará. E com os produtores e com o diretor de fotografia e o diretor do documentário, a gente vai conversar a partir de agora no nosso ponto de vista. Flávio e Fran, muito boa tarde agora, né? Muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Boa tarde, tudo bem, tranquilo, prazer. E a gente já agradece o espaço, né, para a gente falar dessa temática que ainda é um pouco inviabilizada, não é visibilizada como deveria, né, a temática da história dos campos de concentração. Perfeitamente. Flávio, como foi que surgiu essa ideia da construção desse documentário? Na verdade, há um tempo, mais de 20 anos de pesquisas, né, como tem o Dr. Valdeci, que é um militante na área de sempre estar atrás dessa história, pesquisando, tanto Fran Paulo, eu mesmo como pessoa, registrando há mais de 20 anos toda a caminhada da seca. Então, assim, tudo despertou lá de Senador Pompeu. Porque nós fizemos o primeiro, em 94, fizemos o primeiro filme, que foi o Cerca Seca, né, em 94, e percebemos, através da caminhada da seca, que Padre Albino Donati, ele realmente foi o criador da caminhada da seca, mas de repente viu assim aquela das almas das barragens, conhecida, alguns sobreviventes. Uhum. Então, daí começou a despertar, né? E por que não fazer uma história dessa? Então, o importante disso tudo, Cerca Seca, nós não tínhamos nem recursos para produzir um filme. Eu disse, por que não criar uma realização desse filme? Mas com que dinheiro? Aí nós tínhamos um grupo de teatro, e esse grupo de teatro começamos a realização de apresentações nas escolas e tudo, e arrecadar alimentos, e conseguimos mais de 200 figurantes para poder reconstituir toda a parte histórica, né? Só explicando que ele está falando da história para começar. Onde começou as ideias, né? As ideias, não é para poder chegar no atual, né? Então, o Cerca Seca, primeiro, nós reconstituímos tudo com sobreviventes, com moradores da região dali de Senador Pompeu. Então, o Cerca Seca foi concentrado ali só de Senador Pompeu, o documentário. Rapaz, aí isso nós realmente já... agora, em 2021, essa pandemia despertou o quê? Disse, rapaz, vamos começar a montar vamos montar esse material. Aí surgiu a ideia também do edital, conversando, eu e Fran Paulo, e aí realmente fomos, rapaz, vamos escrever o que dá, mas realmente nós temos uma grande história. Essa história não é nossa, é da humanidade. Nós somos os únicos hoje que conseguimos reunir todo esse material para realmente, nós temos assim, em torno de 20 sobreviventes. Conseguimos ir na Biblioteca Nacional buscar imagens da época. Getúlio Vargas esteve aqui em 32, aqui em Quixeramobim, temos registro dele aqui. Então, assim, é uma história triste, mas é um resgate que todos que imaginavam que o campo de concentração que existia, que foi na década de 50, 40, na Alemanha, na Polônia. Não, aqui foi um dos primeiros no mundo, foi aqui, Quixeramobim, Senador Pompeu e outras regiões. Fran, você, anualmente, quando você entrou aqui no estúdio, eu lembrei logo, rapaz, todo ano eu topo com ele lá na caminhada da seca, ele sempre está lá registrando, e eu imagino que você tem um material muito extenso dos últimos anos aí sobre essa tradição da nossa região, né? Sim, sim. Desde quando a gente iniciou essa atividade do audiovisual, que todo ano eu vou lá, né, fazer
o registro tanto fotográfico como em vídeo, pegando depoimentos. Isso até resultou num trabalho que a gente também fez há um tempo atrás, ainda lá nos anos 2000, que foram um dos primeiros documentários. O Flávio fez era uma ficção, né? Uma doc-ficção, e a gente fez um pequeno documentário com um projeto que tinha lá na cidade, que era As Almas do Povo é o Santo do Povo. Né? Depois a gente fez a caminhada ao Campo Santo, mas tudo voltado para a questão da caminhada da seca. Porque a história do campo de concentração de Senador Pompeu, porque Senador Pompeu é o único que mantém viva essa memória, tanto no aspecto material, com os casarões que hoje é patrimônio do Estado, faz parte, já foi tombado, né? Patrimônio do município e do Estado, como uma questão imaterial que é a fé nas Santas Almas da Barragem e a caminhada da seca. Só que, além de Senador Pompeu, tiveram outros municípios que também ocorreu o mesmo fenômeno, embora não se tenha essa memória, né? E aí o objetivo, o documentário, ele vai trazer exatamente a história desses outros campos também, que é por isso o título 7 Campos de Concentração. Então a gente está hoje, por exemplo, como que Xeramobim teve o campo, nós estamos aqui gravando exatamente aqui em Xeramobim, fomos ao local, né? Conversamos com os pesquisadores aqui do município para fazer esse levantamento histórico aqui no município. Aí iremos, da mesma forma, Senador Pompeu, a gente já tem um bom material, mas da mesma forma iremos lá ver hoje, né? Porque uma coisa é a história, e o documentário faz essa caminhada pela história até os dias de hoje. Como estão os espaços hoje, como a comunidade está se relacionando com esses espaços, como a comunidade está tendo contato com essa história, né? E aí o documentário traz isso. Por que é importante, que você falava, né? Por que é importante a importância de preservar essa memória, que é uma memória sensível. Às vezes as pessoas ficam temerosas em tocar numa memória que é triste, que é sensível, mas que ali é um ensinamento, né? Vamos fazer aqui uma analogia. Você tem um caminho cheio de espinhos, cheio de pedra, você passa por aquele caminho, se arranhou todo, e de repente tem um outro caminho que é mais limpinho. Aí a sua memória, não, esse caminho aqui, ele é um caminho que vai me trazer sofrimento, então eu vou pegar esse. Então, essas memórias, a história está para ensinar a gente isso, para a gente não voltar, né, como se diz, não voltar a repetir, esse estado, a repetir isso, né? Então, o documentário, além desse aspecto de resgate histórico, de pesquisa histórica, né, tem esse aspecto dessa reflexão, de fazer essas reflexões, né? O documentário também, o bom que estamos pegando artistas, pintores, músicos, eles vão participar também, vão ter que participar do filme. Por quê? Porque, primeiro, para contribuir com a sua arte, né? Também empregar esses artistas, né? Contrapartidas. Senador Pompeu tem um grupo hoje de desenhistas que vão ilustrar com sua arte. No Cariri, estamos fechando com um grupo de animadores, então, assim, pintores, Ronaldo Cavalcante, que fez o desenho também da capa de Patativa, vai estar trabalhando conosco. Temos trilha sonora de Manassés, do Pingo de Fortaleza. Gente da melhor qualidade. Entendeu? Então, assim, é um documentário que está unindo o que é de melhor hoje de artista aqui, eu acho que dizer no Brasil, não só do Ceará. Rapaz, mas vai caber esses artistas todos no filme, né? Só potência. E uma coisa importante é que esse documentário ele é vencedor de um edital da Secretaria de Cultura. Então ele tem o patrocínio, o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que oportuniza, que dá essa oportunidade da gente produzir, porque a gente sabe da dificuldade de se produzir cinema no Brasil. Embora muitas vezes a gente você pode produzir um filme com um celular hoje, pode, mas nem todo mundo vai ter um iPhone que possibilita ter uma boa imagem. E quando você vai produzir para o cinema, você requer
padrão de qualidade. Uma Netflix ou qualquer outra TV ou qualquer plataforma, ela vai exigir um padrão de qualidade técnica, como também artística. Então, para isso, para você envolver tudo isso, há uma necessidade de recurso. Isso não quer dizer que a gente aqui não vai desincentivar as pessoas que, de repente, fazem um trabalho, quer fazer o seu trabalho com celular. Hoje, ainda bem que a tecnologia possibilita as pessoas que têm a criatividade produzir seus conteúdos utilizando ferramentas que estão acessíveis. Um editor de vídeo no celular, você pode produzir um documentário da sua cidade, sobre a sua cidade, e postar lá na internet. Né? Mas quando você vai para uma produção de cinema, é muito complicado o financiamento. É muito dispêndio financeiro, sabe? Então, por isso que é importante esses editais, essas leis de incentivo para a cultura. Para fomentar isso, né? Para fomentar a cultura. Mas hoje os 7 campos, é isso, é um documentário. Apesar que atuamos nessa nova linguagem também, estamos tentando entrar no espírito dessa nova geração. Vamos levar um tipo de edição bem diferente, é uma linguagem totalmente diferente, toda ilustrada, estudando cada hoje perfil dessa nova geração, o que eles assistem, porque hoje a linguagem mudou. Nós temos que acompanhar, apesar que nós estamos realmente buscando uma história do passado, mas levando para uma linguagem do futuro. É isso que é importante. A linguagem que os jovens e as pessoas hoje têm na tela do celular. Tem que se aproximar. Olha, gente, tem um trabalho do Dr. Valdeci, também é um documentário que ele fez, que eu acho que ele visita também alguns desses espaços. Isso. Em algumas cidades desses campos de concentração, que é bem interessante. E vocês pretendem fazer essa visita nesses municípios, né? Todos. Houve campo de concentração no Ipu, no Xeramobim, no Senador Pompeu, Cariús, no Crato e Fortaleza. Dois em Fortaleza. Eu sou irmão do Dr. Valdeci. Ah, é? Sou irmão. Praticamente aí toda a orientação, aonde que ele... Uma sumidade no assunto, viu? O doutor Valdeci é uma fera mesmo. Então ele está envolvido, né, na orientação aí com a gente. Em breve eu acredito que vai nos ajudar muito aí, né? Apesar que é uma pessoa muito ocupada, mas então, já começou a contribuir muito, com material, né? É um profundo pesquisador e tem livros que ajudam a narrar essa história. Urubus, né? Desde que ele lançou agora. Exatamente, o mais recente. Que inclusive tem artigos de gente aqui do Quixeramobim também nesse livro. Exatamente. Gente, vocês estão construindo um trabalho que vai servir para a eternidade. Eu digo eternidade porque as pessoas a gente vai passar e esse material vai ficar como um objeto de pesquisa. Exato. Mais lá na frente as pessoas vão falar sobre esse tema utilizando o trabalho de vocês. Com certeza. Eu acho que isso é eles são importantes para ajudar isso. E tem um tesouro interessante. O material que a gente tem com sobreviventes que já se foram. Que já se foram, não mais com a gente. Então são memórias depoimentos inéditos. As pessoas que estiveram, que vivenciaram, que presenciaram e que vivenciaram as dores do campo de concentração. Vai estar nesse documentário. Muito legal. Gente, e vocês pretendem lançar esse documentário quando? Olha, nós estamos na correria, ver se já participar do Cine Ceará. Do Cine Ceará. Isso, não acredito, estão vendo a data aí, se vai ser agosto mesmo. Estamos na correria aí já. Praticamente tem de 30% a 40% já, bem adiantado o projeto, né? Desde o ano passado, que estamos engajados, estamos realmente produzindo. Hoje vocês estão produzindo aqui em Quixeramobim? Isso. E já partindo para a Senador Pompeu. Daqui, já vamos para a Senador Pompeu. Já para Ipu, Crato, e aí assim vai. A estrada vai ser longa. Mas nós somos de Senador Pompeu, né? Somos filhos de lá. A gente tem toda essa relação já, como você já falou, a gente já tem essa relação histórica lá. Senador pompeuense nunca deixa de ser senador pompeuense, né? Sempre está com Pois é isso. Então, assim, tanto São Paulo, que já tem uma bagagem no audiovisual, eu já fui diretor de algumas emissoras em Fortaleza, de programas, enfim. Criamos também eu sei o que é uma luta ter uma emissora dessa aqui,
Nós criamos a TV no ar em Fortaleza, a primeira IPTV digital aqui. Sabemos exatamente o que é produzir conteúdo e segurar um projeto. É um desafio muito grande. Todo dia é um novo dia. Você não sabe como... Mas isso é maravilhoso, né? Os desafios e aí e essas oportunidades, né? Que exatamente vocês estão abrindo para os produtores de conteúdos da região e para as histórias da região, né? Contar as histórias da região. Muito bom saber, gente, do trabalho de vocês, e quem sabe a gente pode firmar algumas parcerias, né? Com certeza. Eu acho aqui que nós temos que... Eu gostei, estávamos conversando agora ali com o diretor, mas por que não exibir também aqui, né, em primeira mão aqui, né, para todo o sertão aqui, o nosso documentário? Por que não? Então, isso é interessante. Já uma janela de espaço importante para mostrar o trabalho, né? É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença, tá? Flávio Alves e Fran Paulo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, para a gente falar um pouquinho sobre os campos de concentração, esse tema tão importante, e esse documentário que vai estar disponível em breve. Meninos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Queria agradecer mesmo, a Secult, que realmente, pelo edital, está acompanhando o nosso projeto e, claro, sempre é importante, sempre assim, está incentivando os artistas. Isso que é importante. Eu só deixar esse registro aqui com eles.